Olá, queridos acadêmicos, estamos juntos para mais uma aula da disciplina Fundamentos da Didática da Matemática. Essa quinta unidade contempla apenas 2 tópicos. No entanto, essa temática é fundamental para todos nós professores. Iremos tratar sobre avaliação e sobre como era visto o ensino de matemática. Essa temática está sendo abordada no capítulo 3 do módulo da nossa disciplina. Iremos estudar especificamente avaliação diagnóstica, formativa e processual. Mas você saberia responder quais são os propósitos e as funções da avaliação, bem como os diversos tipos de avaliação que existem? Segundo Pires e Mendes, questões referentes à avaliação do processo de ensino e aprendizagem da matemática vêm merecendo uma atenção e preocupação crescente por parte da comunidade nacional e internacional da educação matemática. Isso há pelo menos umas 3 décadas. Poderíamos apontar uma série de fatores para que a situação despertasse tais preocupações. Todavia, é importante destacar principalmente um desses fatores. Prestem bem atenção. Durante as últimas décadas, a educação matemática desenvolveu-se consideravelmente no domínio das ideias e objetivos, na teoria e na prática, enquanto os conceitos e práticas de avaliação não registraram o mesmo desenvolvimento. Esse é o problema a ser pensado nessa videoaula. O processo de avaliação é um processo complexo, pois o que queremos não é medir uma aprendizagem e nem sacar os conhecimentos que nossos alunos têm. O modo como enxergamos a avaliação nos diz muito sobre o jeito de como entendemos que se dá o processo de ensino e aprendizagem da matemática. Como diz Paulo Freire, ninguém educa ninguém, logo não podemos sacar o que supostamente não depositamos na cabeça dos nossos alunos. Avaliar exige compreensão do professor em relação ao processo, discernimento para pensar sobre o que foi construído e depois avaliar se essa construção ocorreu ou não, se houve falhas, em que momento ou momentos elas aconteceram. A avaliação é uma etapa do processo do aprender e deve estar ligada a esse processo. Existem inúmeros instrumentos para realizarmos a avaliação, mas diversos autores comungam do entendimento que devemos organizar o ato de avaliar em 3 momentos distintos. Comecemos então pelo primeiro momento, a avaliação diagnóstica. Esse tipo de avaliação ocorre geralmente no início do ano letivo ou até mesmo no início de cada unidade letiva e, no caso do ensino superior, o caso de vocês, poderia ocorrer no início do semestre. Segundo Mendes e Pires, a avaliação diagnóstica é realizada geralmente no início de um ano ou de uma unidade de ensino, com o objetivo de verificar se o aluno tem os pré-requisitos necessários para aprender os tópicos a serem abordados. Os seus resultados serão atrelados ao planejamento do professor. A avaliação formativa, que ocorre em diversos momentos do processo de ensino e aprendizagem, com a finalidade específica de identificar e analisar em que situação está o progresso dos alunos, com base nos vários objetivos do currículo, permitindo ao professor, inclusive, introduzir as alterações necessárias ou reformulações na sua estratégia de ensino. Quando acontece essa avaliação em nossa disciplina, por exemplo? Nos fóruns de dúvidas, pois os fóruns, para mim, enquanto professora dessa disciplina, se constitui como um termômetrozinho para que eu possa identificar se vocês estão tendo uma compreensão do que está sendo estudado ou não. As atividades que fazemos a cada semana também servem como esse termômetro, pois é a partir delas que eu observo qual é o entendimento que vocês estão tendo de cada item trabalhado, por exemplo. Enfim, vocês são avaliados em todo o percurso metodológico desse curso, dessa disciplina especificamente. A avaliação somativa
cujas decisões e medidas tomadas a partir dos resultados da avaliação vão muito além das alterações ou das reformulações pedagógicas a serem feitas na sala de aula. Elas visam ao alcance de uma medida mais global do processo, cujos resultados expressos geralmente numa nota são usados para identificar se o aluno será ou não aprovado para o ano ou ciclo seguinte, no caso de vocês no semestre, ou para lhe atribuir uma posição relativa que poderá determinar sua admissão ou não em certos estudos superiores, como o caso do Enem e outros instrumentos. Pensando dessa forma, destaco que o modo de avaliar deve ser atrelado aos objetivos de ensino da disciplina. Esses dois atos devem andar em consonância, de modo que favoreça a aprendizagem dos estudantes. Por fim, comungamos com os autores Mendes e Pires quando eles reiteram que uma avaliação fortemente baseada em testes é inadequada para responder aos objetivos de aprendizagem e às orientações que estão lá no PCN. Além disso, a valorização excessiva dos testes induz o aluno a estudar e a encarar o conhecimento apenas pelos aspectos mais facilmente e habitualmente avaliados, como a memorização de fórmulas, regras e práticas, propriedades, nomes e datas e treino de exercícios direto. Agora vamos refletir um pouco sobre alguns aspectos da matemática, no entendimento do porquê a matemática ainda é vista como uma disciplina de acesso a algumas mentes privilegiadas, que têm a competência a aprenderem os saberes pertinentes a ela. Compactuamos com o pensamento de Mendes e Pires quando eles nos trazem que diversos autores da literatura em geral perceberam a matemática como sendo de difícil acesso para a maioria das pessoas, já que dentro dessa visão, a matemática era vista como produto, o que de certa forma reforçava a ideia de conhecimento pronto e acabado. O seu ensino era centrado nos conteúdos e o processo de ensino e aprendizagem limitava-se à transmissão desses conteúdos, através de metodologias passivas. Algo que ocorre de forma corriqueira nas aulas de inúmeros professores de matemática. Somente nos anos 60, a matemática foi vista como processo, o qual provocou mudanças significativas no ensino, embora essa concepção não é percebida amplamente nas nossas escolas. Agora vamos trabalhar alguns aspectos práticos da matemática. Essa unidade também é composta por algumas atividades práticas, jogos e curiosidades, como por exemplo, construindo quadrados mágicos 3x3, operações dos quadrados mágicos, perímetro e área. E por fim, figuras de área igual. Vamos pegar a atividade do exemplo 3, que está no módulo da disciplina. Considere um tabuleiro de xadrez 8x8 e 32 dominós de dimensão 2x1. Obrigatoriamente, os dominós podem ser arranjados sobre o tabuleiro, de modo a cobri-lo inteiramente. Agora, 2 quadrados situados nos cantos do tabuleiro são retirados, como está descrito na figura que representa o tabuleiro, aí no slide. Então me respondam aí, pensem um pouquinho. Você seria capaz de cobrir as 62 peças do nosso tabuleiro com 31 peças de dominó? Depois de algumas tentativas sem sucesso, diga por que é impossível. Dizer que várias pessoas tentaram sem ninguém conseguir, isso não é resposta não, viu? Para entendermos melhor esse exemplo, poderíamos perguntar da seguinte forma: se retirássemos um quadrado branco e um quadrado preto, o tabuleiro reduzido poderá sempre ser coberto com exatamente 31 dominós de dimensão 2x1? A localização dos 2 quadrados retirados vai influenciar na resposta? O resultado é conhecido na literatura como o Teorema de Gomori. Vocês já ouviram falar nele? Dá uma conferida então nesse teorema? Bora lá. No slide 9, como sugestão de leitura, peço a vocês que leiam o módulo e reflitam sobre as atividades propostas para a temática discutida. Também apresento o endereço do site consultado para a realização dessa aula. E vocês já sabem.
Dedicação, esforço e autonomia são imprescindíveis para que tenhamos sucesso e eu conto com vocês.